Fala pessoal, eu estou gravando esse vídeo aqui para mostrar uma perspectiva um pouco diferente sobre um atendimento que ele está sendo bem divulgado aqui no pessoal do salvamento aquático. Primeiro, eu quero trazer uma perspectiva sobre um cenário de injustiça que está acontecendo, porque muitos profissionais na área de emergência eles têm comentado sobre esse resgate e eu gostaria que vocês analisassem esse resgate sobre um outro olhar. Na descrição eu vou deixar três especialistas que falam sobre. Eles falam em detalhes sobre esse resgate, cada um dentro da sua perspectiva. O que eu quero é que vocês acompanhem a interpretação de cada um desses especialistas e tirem as suas conclusões. A princípio, o que eu vou falar aqui pode parecer que não tem muito a ver com o cenário da emergência, mas no final vocês vão perceber que tudo vai fazer muito sentido e vai transformar a maneira com que vocês enxergam a situação do emergencista em si. Primeiro, eu queria mostrar para vocês esse trabalho aqui. Esse trabalho aqui, ele foi concluído em 2012. O autor dele é Daniel Kahneman. Ele ganhou um prêmio Nobel de Economia graças a esse livro aqui. E aí, esse livro aqui, ele fala, não ao livro, né, mas a pesquisa que ele teve, que ele fez, que deu origem ao livro. E nessa pesquisa, ele realizou uma parceria com um amigo dele, Amos, que pouco é falado também o nome dele, mas é importante citar essas fontes. E junto, eles desenvolveram um conceito que hoje nós chamamos de vieses cognitivos. E, e ele foi apresentado nesse livro. Atualmente, existem mais de 180 vieses cognitivos catalogados. E eles são amplamente utilizados na área principalmente de gestão, negócios e comportamento humano. No entanto, não se fala nesses vieses cognitivos como ele afeta a questão da emergência. E nós temos diversos vieses cognitivos da área da emergência que ainda não foram mapeados. E nesse vídeo a gente vê claramente alguns desses vieses. Então, por isso, eu vou fazer uma análise aqui dessa ocorrência para que a gente possa entender certos aspectos que impactam diretamente o trabalho do emergencista, seja ele um resgatista que está fazendo um resgate veicular, ou um guarda-vidas que está na praia, ou o socorrista que está na ambulância. O viés cognitivo, explicando para você o que é, são padrões de pensamentos que eles já estão pré-estabelecidos. Nesse livro aqui, Daniel Kahneman, ele apresenta duas maneiras de pensar. Uma maneira que é o que a gente chama de pensamento automático e a outra que você para analisar o que você está fazendo. Por exemplo, em algum momento, quando você era criança, você já teve que pensar para poder abrir a fechadura de uma porta. Então nós, como bombeiros, sempre vai fazer pelo menos umas 2, 3 vezes por ano, a gente vai até algum local para poder resgatar uma criança de 3, 2 anos que entrou no banheiro, se trancou e não consegue sair sozinho. Por quê? Porque naquele momento, o fato de abrir uma porta, para ele, é algo difícil. Então ele tem que pensar sobre aquilo e às vezes ele não consegue fazer. Nós que somos adultos, que fizemos isso diariamente, a gente já não presta mais atenção no que a gente está fazendo. A gente simplesmente coloca a mão e abre a porta. Isso é o quê? Isso é um pensamento automático. Então nós temos os pensamentos que não são automáticos, que exigem uma análise, um raciocínio, e aqueles pensamentos que são automáticos. Por que o cérebro faz isso? Porque ele comanda a capacidade de energia que ele vai trabalhar no corpo. Cada órgão, cada membro, ele precisa de uma quantidade de energia. Quem controla isso é o cérebro. E é um órgão pequeno, leve, que 20% de toda a energia é direcionado para o cérebro. E ele sabe disso. Então ele tem que distribuir. Então ele acaba não pensando mais algumas coisas que são automáticas. Para quê? Para poupar energia e conseguir distribuir energia para o resto do corpo. Isso aí acaba demonstrando por que pessoas que precisam tomar decisões importantes durante o seu dia estão extremamente mais cansados do que aquelas pessoas que fazem trabalhos mais físicos. Porque às vezes você vai, faz um grande treinamento físico e no final do dia você está legal. E às vezes você passou por numa outra hipótese, você passou por decisões importantes durante a sua vida, não fez nada fisicamente, mas no final do dia você está extremamente cansado. Por quê? Porque você acionou demais essa área do cérebro e você gastou muita energia pensando em tudo isso. Quando a gente fala na área da emergência, existem esses vieses cognitivos também, que são o quê? Comportamentos que nós fizemos de uma maneira automática. E se eles não forem alertados, se os profissionais da área da saúde não
da área da emergência não identificarem esses vieses cognitivos, o que vai acontecer? Eles vão continuar executando da mesma maneira. E esse vídeo aqui ele é muito claro, que apresenta diversos vieses cognitivos em sequência. Eu até fiz um desenho aqui para apresentar outras visões também sobre essa ocorrência. Mas vamos olhar o que vai estar acontecendo. Eu vou só colocar o fone aqui, porque às vezes o áudio do vídeo pode ficar muito alto. E aí eu tenho que ver se a minha voz vai sair. O fone tem lado. Pronto. Eu vou colocar aqui. Esse vídeo aqui ele vai ser um vídeo longo, porque a gente vai fazer uma análise, né? Eu gostei muito do vídeo do Braga. O Braga também fez muito semelhante. Ele parou, explicou a perspectiva de resgate de cada momento ali do resgate. E ele foi muito feliz nas colocações dele. Então aqui, ó, no primeiro momento, vamos olhar o vídeo. Então o guarda-vidas ele encontrou essa primeira vítima aqui e é muito importante entender os padrões de pensamento que o profissional da emergência está sujeito. Deixa eu colocar aqui. Tá. Então aqui, ó, a gente já analisa alguns vieses cognitivos. Ele chegou nessa primeira vítima. E aqui, ó, o que acontece? Primeiro ponto, a gente tem que entender que a praia estava lotada. São 5 pessoas, eram 5 profissionais aqui para cuidar de... Não sei quanto que estaria a prainha nesse dia, mas fluxo de pessoas, tranquilamente mais de 10 mil pessoas durante o dia inteiro. Então ele chegou aqui na primeira vítima, ela estava precisando de ajuda, mas ela falou, ó, vai lá no guerreiro lá que ele está precisando de mais ajuda, né? Nesse primeiro ponto, o que você precisa entender sobre esse profissional aqui? O profissional da área da emergência, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa ambulância ou num caminhão de resgate, ele sai para atender ocorrências de 6 a 20 ocorrências diárias. Então, o cara que está lá no resgate, ele começa a lidar com essa sensação de emoção muito aos poucos. Então, ele lida com aquilo todo dia e quando ele tem algo com muito impacto, ele consegue lidar melhor. E eu posso falar porque eu trabalho em todas as áreas da emergência. E essa área do salvamento aquático é a que te gera mais emoção. Você consegue sair de um caminhão de bombeiro para um acidente de múltiplas vítimas ou para um engavetamento muito tranquilo e consegue gerenciar numa tranquilidade, porque não te exige tanto desgaste físico. Ele vai te exigir durante o atendimento, mesma coisa o combate a incêndio. O controle emocional é mais fácil de fazer. Nesse caso aqui, você está cansado, você está nadando, está correndo, então você está com o seu sistema de luta e fuga muito acionado. Para o profissional que ele consegue estar em diversas áreas, por exemplo, ele vai lá, está no resgate veicular, ele está na ambulância, ele está atuando em diversas áreas, ele começa a lidar um pouco melhor com essas situações. Ele acaba entendendo esses vieses cognitivos e ele já vai traçando planos que se não der certo o meu primeiro plano, eu já tenho uma flexibilidade rápida para fazer. O profissional que ele trabalha só na praia, ele tem menos ocorrência, então ele acaba se deparando menos com isso. Provavelmente aqui teve 2 vieses cognitivos que foram logo de cara que dá para ser percebido, que é o viés que a gente chama de visão de túnel, ou seja, ele focou extremamente no que ele ia fazer. E aqui o que dá para perceber? O pensamento que ele teve, provavelmente. Ele olhou a vítima muito próximo do costão e na cabeça dele ele caiu nesse viés de visão de túnel. Ele não olhou mais nada. Ele traçou uma estratégia e a estratégia ele foi até o final, que seria o quê? Eu chego até a vítima, entrego o life belt para a vítima vai segurar o life belt e eu bato perna para tirar ele de perto do costão. Tirei ele de perto do costão, eu clipo ele e aí eu consigo sair com tranquilidade. Porque quem conhece o canto esquerdo aqui da prainha, ela dá muito backwash. A onda ela vem direto, então a energia de onda aqui é uma energia extremamente forte por causa do posicionamento da praia. Se você for ver a região aqui, norte de Santa Catarina e um pedacinho do Paraná, você vê que São Francisco sempre vai ter muita onda, por causa da posição. Então a onda que vem aqui na prainha, ela tem muita energia, sempre muita energia. É incomparável a força ali, por exemplo, com Itapoá, Guaratuba ou Matinhos, que ela vem com pouca energia. Tem que entrar muita onda para ter onda boa aqui nessas outras cidades. Na prainha, não. Na prainha quase sempre tem onda, porque a onda ela vem de frente. E esse canto esquerdo é onde ele recebe toda essa energia, então dá muito backwash. A onda vem, bate na pedra e volta.
E ele estava ali numa máquina de lavar, que é o quê? Quando a onda fica batendo e voltando, batendo e voltando, batendo e voltando. E ele sabe que esse canto ali é difícil porque ele trabalha ali esse guarda-vidas. Então ele olhou e já viu que o cara estava lá no ponto mais crítico, estava em cima da pedra, no backwash. E aí o que ele pensou? Cara, eu vou chegar, vou entregar o life, esse cara vai agarrar que nem um carrapato nesse life, eu vou bater perna, tiro ele de perto da pedra, clipo e dali eu vou embora. Provavelmente foi isso que ele pensou. Esse foi o plano A dele, né? E uma coisa que aqui a gente tem que entender, o guarda-vidas, ele fica às vezes dias sem entrar na água para atender uma ocorrência. O guarda-vidas em Santa Catarina. Por quê? Porque ele faz um bom trabalho. A maioria dos guarda-vidas aqui de Santa Catarina, eles trabalham muito na prevenção, muito, muito, muito. Podem até achar eles chatam, de tanto que eles apitam. Mas qual que é a intenção? É fazer com que isso não ocorra. E aí, se você for parar para pensar que são 5 homens trabalhando ali para fazer um fluxo gigantesco de pessoa que entra e sai ali todo momento, você vê que ele não entra tanto na água para fazer esse tipo de resgate. Então, cair num viés cognitivo é mais fácil ainda do que alguém que está numa ambulância. E eu aposto que colocar qualquer um de ambulância ou de resgate numa situação dessa ali, sem vítima, já vai sim, para não falar besteira, ele vai ter muito medo, tá? Cair naquela corrente de retorno lá, só para sobreviver. Entra naquela corrente e vai até o final, para você ver como é difícil. E pode ser guarda-vidas experiente. Ali é talvez um dos trechos mais complexos aqui do nosso litoral. Então aqui a gente já está trabalhando o primeiro viés cognitivo. E a gente vai ver quais são os viés cognitivos que podem ter acontecido na mente desse profissional. Então, primeiro ali é a visão de túnel. O guarda-vidas ele chegou na cena e ele já chegou com uma decisão formada. Ele já tinha um planejamento mental sobre o que ele ia fazer e o passo a passo que ele ia fazer. Então, ele traçou o plano, que era nadar até a vítima, conversar com ela, entregar o life belt e se afastar do costão. E aí depois ele prenderia para poder continuar o resgate. No entanto, ele não considerou que é um ambiente altamente dinâmico. As coisas mudam, né? Como o Coronel Mombelli, que foi um dos meus instrutores, junto com o Sub Bagatoli, ele falava toda hora no nosso acampamento, nos treinamentos, né, de campo que a gente fazia. A situação vai evoluir, a situação vai evoluir, e a situação evoluiu. Então, assim, quando a vítima, ele entendeu que a vítima estava pior e a complexidade da situação evoluiu e aumentou, ele não tinha um plano B. Então ele acabou não sabendo o que fazer. E aí isso acabou deixando ele numa situação complicada ali. Depois a gente vai continuar aqui para a gente dar uma olhada melhor sobre até outros viés cognitivos. Se for seguir aqui, ó, o que acontece? Pode ver, uma corrente gigantesca, a vítima ela já está em quase fase de submersão. Pode ver, ele está focado na vítima. Dá para ver que é alguém que tem um bom condicionamento físico, por mais que alguns especialistas pensaram que era um rapaz que não tinha tanto condicionamento físico. Aqui também é um outro ponto que eu quero que vocês entendam. Antes de falar do viés cognitivo, ó, ele abordou, então ele colocou aqui, esse era o planejamento dele. Algumas situações que a gente tem que analisar. O Life Belt ele tem um peso de trabalho, assim como qualquer outra ferramenta, né? Eu trabalho muito com salvamento em altura e aí às vezes quando a gente trabalha o ID no plano inclinado, ele tem um peso mínimo de 35 quilos. E aí quando está no plano inclinado, por mais que você possa ser uma pessoa pesada lá de mais de 90 quilos, se você está no plano inclinado, você sustenta com as suas pernas. Daí você às vezes não consegue alcançar esses 35 quilos e o equipamento não funciona direito. E aí lá, quando a gente apresenta o manual do equipamento, fica fácil das pessoas entenderem. E aqui, como isso acontece pouco, o que acontece? A vítima tinha 130 quilos e o Life Belt ele aguenta até 120. Dependendo, eu consigo colocar mais pessoas no Life Belt, mas isso é dentro de um ambiente, né, explicando, na piscina ou num mar calmo. Agora aqui, num costão, batendo com o mar, fica muito mais difícil. E também, um outro detalhe, a vítima, ela não entende que ela tem que ficar no meio do Life Belt. Então, se você for ver aqui, ó, vamos voltar ali. Ó, olha aqui. Então, esse resgate aqui ele não está fazendo com o Life Belt. Esse resgate aqui ele está fazendo sem Life Belt. Porque ele está resgatando a vítima. O Life Belt está inteiro para fora aqui. Ele está só com a pontinha ali, então não está flutuando essa vítima. Então, literalmente, esse rapaz ele está com uma vítima de 130 quilos num costão com pedras e o mar batendo.
E aí eu fico, beleza. Ele deveria ter clipado o life belt antes, sim, ele deveria. Mas dentro da cabeça dele, a estratégia que ele traçou foi essa, de chegar o mais rápido. Você ser um resgatista de bancada, que é aquele que está atrás de uma mesa julgando, falando se ele deveria fazer isso, ele deveria fazer aquilo. Eu posso falar isso porque eu tenho tanto tempo de treinamento, eu nado na piscina, não sei o quê. Gente, existem comportamentos. E ali foi muito mais uma questão de tempo, de experiência, o tempo de resgate, e eu não estou falando nem dele específico, porque muitos guarda-vidas nem sabem que existe esses viés cognitivos. Então, para cair num viés cognitivo como esse, é muito fácil. Então, esse vídeo aqui, justamente é um vídeo para instruir, para fazer com que as próximas ocorrências sejam mais fáceis. Então, quando você se deparar com esse pensamento, padrão de pensamento que você tem durante o deslocamento de uma ocorrência, você entende que existem diversos vieses. E aqui eu estou falando só do primeiro, que é o viés cognitivo que a gente aqui da emergência chama como visão de túnel. Então aqui, só para que a gente entenda, ele está fazendo o resgate dos 130 quilos do homem. O life belt está totalmente para fora aqui, ó. Pode ver. Então aqui, o plano dele já foi, ainda está tentando seguir o plano dele, tá vendo? Que é o quê? Colocar ele e seguir pro tirar de perto do costão. Mas ele está vendo que o plano dele não está funcionando. Por quê? Porque o cara pesou o corpo inteiro, ele não está no life. Ó, o life está totalmente solto e ele está em cima da pedra. Ó, ele pegou ele, abraçou o cara, foi tentar colocar o life, tomou a primeira andada na cabeça, caiu para cima da pedra. Nesse momento, aqui, que eu preciso que vocês entendam, ele perdeu a vítima. Então, na hora, para nós que estamos aqui, eu fiz um negocinho aqui para ajudar vocês a entender. Para quem está olhando, nós estamos aqui, nós somos a nossa visão é esse piazinho aqui, ó. Deixa eu colocar ele um pouquinho mais pro lado, deixa eu ver como que faz, né? Ó, nós somos esse rapazinho aqui com celular. Para quem está olhando aqui de cima, você consegue ter uma visão do todo. Ó. Você consegue ver tudo o que está acontecendo. Mas para quem está aqui embaixo, se você for perceber, aqui você tem uma onda aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Queria que tivesse a mãozinha para poder mexer aqui, não sei onde tem. Aqui embaixo. Aqui. Pronto. Ó. Olhando daqui, fica muito fácil, porque você tem a visão do todo. Se vocês perceberem, tá aqui, ó. Mas da visão que ele tem aqui, ó, a onda, ela bloqueia a visão dele. Então, quem está olhando dessa perspectiva fala assim, meu Deus, como que ele não está vendo a vítima ali? Mas quando você está de dentro, o seu tamanho é o tamanho dos seus olhos. A onda, qualquer onda aqui de meio metro, já ela é muito grande. Então, você já não consegue ver. E aí, para quem está vendo o que está acontecendo daqui de cima, olha a altura que ele está. Está muito alto. Então, você vê o socorrista aqui, parece que ele não está... que ele está fugindo da vítima. Mas o que ele fez aqui? Ele se afastou para que ele tenha uma melhor visão da vítima para poder conseguir buscar ela, porque ele entendeu que ele perdeu. Então, e foi ali, ó, segundos entre a estratégia que ele estava tomando de fazer a retirada aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Porque até aqui ele ainda estava na primeira estratégia dele, ó. Tentando retirar ele o mais rápido para poder clipar ele ali em cima, porque ele já está em cima da pedra. Aqui ele perdeu, ó, ele já está de costa. Ele olhou para trás, não viu a vítima. Agora que a vítima subiu, ó, ele já estava olhando para frente, ele não viu a vítima. Então, ele buscou, tinha uma onda na frente, ele não conseguiu ver. Tá olhando para lá, cada vez que ele olhava, ele não via a vítima. Então, para quem está de cima aqui, é fácil ver. Esse outro socorrista aqui que ele está entrando, esse outro operador, guarda-vidas, o que acontece? A gente, que é guarda-vidas, a gente tem uma regra, né? Que é segurança em primeiro lugar. Então, a primeira segurança é minha e da minha equipe. Depois de terceiros e depois da vítima. O que aconteceu? Quando a gente está trabalhando, fica muito mais fácil da gente identificar as coisas olhando o comportamento das pessoas. Porque se eu olho
eu olho para o posto de guarda-vidas e vejo que o guarda-vidas que era para estar no posto não está, o que, que eu vou fazer? Eu vou olhar para a areia. Se eu olho para a areia e vejo um grupo de pessoas, 3 quilômetros daqui, reunidos, olhando para o mar, eu sei que deu alguma coisa lá. Então, necessariamente, eu não vejo a ocorrência, porque é muito difícil ver uma pontinha, uma cabecinha lá longe. Aí eu vejo o comportamento das pessoas para poder ver. E dentro da água é mais fácil eu enxergar outro guarda-vidas, porque é um comportamento que eu já sei, porque a maneira com que ele nada, a gente já não tira a camisa para ir poder fazer a natação, por mais que sem camisa fica mais fácil de você nadar, mas a gente nada de camisa para poder ser identificado. Então, quando eu olho de longe e eu vejo lá as camisetas vermelhas ou amarelas dentro da água, eu sei que eles são guarda-vidas. E aí eu consigo contar quantos guarda-vidas tem e quantas vítimas tem. Então, nesse caso ali, o segundo guarda-vidas, ele não foi ajudar o primeiro porque ele estava precisando. Não. O que ele foi fazer? Na cabeça dele, ele achou que ele estava segurando a vítima. Ele não sabia de toda essa situação que ele perdeu a vítima. Então, ele foi lá ver com o menino. Então, aqui a gente tem... E ele também já entra em outro viés cognitivo, que é o mesmo viés da visão de túnel. Porque, assim, pessoal, não julguem. Né? Esse viés cognitivo da visão de túnel, ele é muito comum acontecer. A gente tem que lutar com ele o tempo inteiro. Toda ocorrência que eu vou, eu tento lutar contra isso, mas várias vezes eu já caí nesses viés cognitivos. Tanto que a minha sorte é que eu sempre fui muito amparado pela minha equipe. Sempre tive equipe muito boa. Teve até uma ocorrência que eu estava atendendo uma briga numa balada. A gente foi lá, o cara tinha tomado umas garrafadas na cabeça. E aí eu estava atendendo lá e tinha um cara que estava atrás da gente com 2 garrafas na mão. E a guarnição estava ligada e a guarnição foi lá conversar com aquele cara. Esse cara, ele não ia oferecer risco, mas é muito estranho ver alguém com 2 garrafas na mão, sendo que o outro cara tinha tomado uma garrafada. Eu não vi o cara com 2 garrafas na mão, porque eu estava preocupado com o cara que estava com TCE. E aí, o que aconteceu? A minha guarnição foi lá me proteger. Então, é muito mais fácil eu trabalhar com equipe. Ali, eles estão sozinhos. Então, você cair no viés cognitivo de visão de túnel, não é difícil de ocorrer. O próximo viés cognitivo que é interessante a gente perceber nesse vídeo, que é o viés da confirmação. Então, o guarda-vidas, ele acreditava que o plano inicial dele era suficiente. Então, ele visualizou a vítima agarrando o life belt e sendo puxado do costão. Na cabeça dele, era um plano perfeito. Eu vou chegar muito rápido, jogo o life belt, ele agarra porque ele está em desespero, ele vai agarrar que nem um carrapato, eu puxo ele lá e eu clipe e tiro ele de lá. Vai ser um sucesso esse resgate. Então, na mente dele não havia espaço para falha. Ele não tinha ajustado o plano. E a realidade mostrou que essa abordagem não funcionou como funcionou na mente dele. E isso é comum. Por isso que quando a gente vai fazer qualquer plano de resgate, primeiro a gente tem que fazer um brainstorm e um briefing. Ali não daria tempo. Ali teria só ele, né? Ele tentar colocar diversos planos B, para que plano B, C, D, né? Para que ele consiga trabalhar. O último resgate que a gente fez no Pico do Jurapê, já tinha lá uns 9 dias de operação, e aí me chamaram para ir lá gerenciar aquela ocorrência, o resgate, a recuperação daquele corpo. Quando a gente chegou, a gente conseguiu retirar o corpo em 10 horas, né, de operação. Mas quando a gente chegou, 2 horas foi só para planejamento. Ouvimos todo mundo. Qual que era a visão de todo mundo, e todas as visões foram explanadas para a gente começar a fazer um plano. A gente saiu da base com no mínimo 3 planos. O primeiro plano não deu certo, a gente já colocou o segundo deu certo, depois a gente criou planos para recuperar os resgatistas. Mas por quê? Porque a gente teve tempo, diferente dali. Nesse tipo de ocorrência, a gente tem que entender, e aí eu já vou até falar sobre o outro viés cognitivo, que é sobre rigidez mental. Tem um livro que fala sobre Growth Mindset, eu esqueci o nome, acho que é Mindset o nome do livro. Carol Decker é o nome da autora. Ela é professora em Stanford, e aí ela mostrou as maneiras de pensar. Então, tem pessoas que têm uma maneira fixa e tem pessoas que têm um pensamento de expansão. A gente tem que sempre cuidar com essa mentalidade fixa, porque quando você tem uma rigidez mental, você acaba não criando as possibilidades de outras decisões. E quando você tem isso também, não nesse caso, mas num caso onde tem mais pessoas tomando decisão, você tem uma tendência de achar que a sua maneira de ver o mundo é a única certa.
Então você precisa ter flexibilidade e sair dessa rigidez mental, que esse é o terceiro viés cognitivo dessa análise aqui. Então a rigidez mental, ela vai te dar dificuldade para se adaptar a novas circunstâncias. E você não consegue criar planos flexíveis, seus planos são muito rígidos. Então, quando ele jogou o life belt e ele percebeu que a vítima era mais pesada que o equipamento e que a vítima não estava segurando como ele achou, aquilo bloqueou ele, porque ele estava com uma rigidez mental nesse viés cognitivo dessa ancoragem. Então, o seu plano ele começou a ruir ali, e ele não tinha o plano B para poder se ancorar. Então, por isso que a gente sempre precisa traçar diversas estratégias. E nós que trabalhamos na área da emergência, quanto mais ferramentas nós tivermos, melhor vai ser para a gente. Desde o começo da minha carreira, eu sempre pensei nisso. Por isso que eu fiz muito curso. Então, eu sei que hoje, ser mergulhador me ajuda muito a ser guarda-vidas. Porque eu conheço perigos que eu aprendi no CEMALT que me facilitam demais na hora que se eu precisar fazer um mergulho para poder buscar uma vítima que eu estou próximo. Se eu precisar mergulhar ali, não sei, 8, 12, 18 metros para poder buscar a vítima, eu consigo mergulhar na apneia porque eu aprendi isso no curso. Se eu fizesse só o curso de guarda-vidas, eu não conseguiria ter isso. Provavelmente eu não ia compensar, ia dar um barotrauma, poderia me machucar. Então, você ter ferramentas, quanto mais você estuda, quanto mais você entende sobre outras coisas, fica mais segura a sua ocorrência. Por que eu estou fazendo questão de parar para poder gravar esse vídeo aqui para mostrar para vocês? Porque isso aqui é extremamente importante para a gente ter ferramentas. Não adianta nada eu vir aqui apontar falhas desse profissional, que para mim foi um baita de um profissional, porque depois a gente vai ver quem foi o real culpado de tudo isso, do que eu realmente me posicionar, parar e falar assim, não, é isso, isso, isso. Se você ajustar isso aqui, você vai se tornar um melhor profissional. Então eu não o conheço, mas eu quero que, se de alguma maneira você esteja vendo esse vídeo, pode ficar tranquilo, você caiu num viés cognitivo comum na área da emergência. Você não tem tempo de emergência suficiente para poder entender tudo isso. Vou tomar uma aguinha. Estou falando muito, acho que esse vídeo eu vou ter que fazer em 200 partes. A intenção é que ele vai para o YouTube, né? Então a gente falou do primeiro viés cognitivo, que foi a visão de túnel, que é o que mais dá para ver ali. O segundo viés cognitivo, que foi o viés da confirmação. Depois agora a gente falou sobre o da rigidez mental. Aqui tem um outro viés cognitivo que ele é muito utilizado para vendas, que é o viés da ancoragem. Então esse viés ele ocorre quando alguém se fixa na primeira informação recebida e não consegue ajustar a realidade que ele está vivendo. Como que funciona no campo das vendas, né? Isso aqui é até interessante. Você vai estar... é só para vocês entenderem como que funciona aqui, fica mais fácil de explicar. Você está interessado em comprar essa garrafa de água. Quem fez isso aqui, quem fazia isso aqui muito bem foi o Steve Jobs. Quando ele estava apresentando, né, os seus produtos, daí ele falava assim, não, você está vendo aqui, esse iPod aqui, ele pode custar $3 mil, tranquilamente, porque ele faz isso, daí ele entrega valor. E ele poderia custar $3 mil, para custar isso, isso, isso e isso. Mas os $3 mil seria, então o que ele está fazendo? Ele está fazendo um viés de ancoragem. A primeira informação que você coloca na sua cabeça é que essa água custa $3 mil. Só que daí quando ele for vender, ele coloca o preço lá embaixo. E aí a pessoa está com o preço ancorado lá em cima. E aí a informação fica menor. E aí ele fala assim, não, mas pô, por 800 está muito barato. Era 3 mil o valor dele, por 800 está muito barato. Isso é um viés de ancoragem. Como que o viés da ancoragem funcionou ali? Ele chegou, ele viu a primeira vítima. Na hora que ele viu a primeira vítima, ele viu que ela estava tranquila, porque dali não dava para ele ver a segunda. Aí quando ele chegou ali, que ele chegou na primeira vítima, ele foi ajudar ela, a vítima falou, não, ajuda o outro que ele está pior. Aí aquilo entrou na cabeça dele como um viés de ancoragem. Então na cabeça dele, ele não tinha outra maneira de fazer, ele tinha que ir lá e ele tinha que resolver aquele problema. Então ele não deu tempo de pensar. Ele foi ancorado com aquele pensamento e daí ele foi trabalhando o viés cognitivo da visão de túnel e a rigidez mental. E aí ele não começou, no caminho, não começou a pensar nos planos B. Então aqui, vamos só continuar aqui essa avaliação. Então nesse momento aqui, ó, a vítima está aqui, mas como a gente falou, né?
ele não consegue ver. Até eu vou voltar aqui na fotinho para que vocês vejam ela um pouquinho mais de perto. Aqui, ó. Agora que a gente vai focar isso aqui. Então, o que acontece? Parece um absurdo para quem está olhando com essa perspectiva aqui do verde. Mas quem está aqui, o que acontece? Qualquer ondinha que seja maior do que o campo de visão dele, que é o campo de visão de um olho, então é isso aqui, vai ter o quê? 30 centímetros? Ele não consegue enxergar. Então é impossível enxergar aquela vítima ali. E ainda ele teve azar que cada vez que ele olhava para trás, a onda subia. Se você for prestar atenção, ele procura a vítima várias vezes. Daí na hora que ele vira, a onda sobe, ele não vê. E aí na hora que ele volta, a onda desce. Então, a gente vendo aqui de cima... Desculpa. A gente vendo aqui de cima, fica muito fácil. Porque a visão aqui, ó, é muito fácil. Tá vendo? Eu tenho uma visão completa da vítima. E aí fica muito fácil, eu aqui, atrás dessa mesa, tranquilo aqui em casa, falo assim, meu Deus do céu, eu tenho 20 anos de resgate, e esse cara aqui, ele fez errado por isso, aquilo. Eu tô falando de mim, tá? Porque eu tenho, essa pessoa. Poderia estar falando isso. Isso vai fazer eu contribuir com o quê? Com o salvamento aquático. Nada, porque eu vou só gerar discórdia. Não estou olhando aquele profissional ali que provavelmente ele está 1 mês sem dormir, porque ele fica com aquela imagem na cabeça dele o tempo inteiro. E aquela culpa de dizer eu falhei, e todo mundo dizendo que ele falhou. Eu estou dizendo, cara, você não falhou. Você não falhou. A culpa aqui, ela tem que ser distribuída. Né? Então, culpa é o quê? Quando você não age com dolo. Dolo é você teve a intenção de fazer. Culpa é quando você age por imprudência, negligência ou imperícia. Você não agiu de nenhuma dessas 3 maneiras. Nenhuma dessas 3 maneiras. Então, culpa você não teve. O que aconteceu lá, você caiu no viés cognitivo, o seu lastro de experiência e emergência não permitia que você tivesse essas informações. A partir de agora você tem. E aí você pode se aperfeiçoar. E muitos, não coloca isso como você sendo uma pessoa com pouca experiência, porque muitos mesmos não sabem do que a gente está conversando aqui. Isso aqui são padrões de pensamentos que eles começaram a ser estudados agora. Então não se culpa. Se for colocar um culpado, pode me culpar, porque eu demorei muito tempo para me posicionar como uma referência em salvamento aquático, porque eu ficava esperando que a aprovação dos outros. Se eu tivesse feito esse vídeo aqui antes, talvez você teria essa informação. E aí essa pessoa poderia estar viva. Então pode me culpar por não ter me posicionado, por ter medo do que as pessoas iam falar do meu posicionamento como guarda-vidas. Então, esperar 22 anos trabalhando numa atividade e ter medo de se posicionar, pode ter certeza que a culpa é muito mais minha do que sua. Esperar para poder fazer a publicação dos materiais. Inclusive, eu tenho 2 livros sobre salvamento aquático e eu vou preparar ele para que ele fique, que ele está agora no momento numa edição para livros impressos, né? Eu vou preparar ele para ser digitalizado e eu vou disponibilizar gratuitamente para as pessoas estudarem sobre o assunto. Então, eu me sinto culpado por medo, né? Medo do que as pessoas vão falar. Quer culpar alguém? Culpa a própria vítima, porque o local estava sinalizado. Vocês estavam orientando e fazendo prevenção. E ele sim foi negligente. Então ele teve culpa, porque ele agiu por negligência. E isso é ter culpa. A gente pode culpar a nossa sociedade por não ter uma cultura de prevenção como é feito na Austrália, onde praticamente 80%, 90% das pessoas sabem nadar, entendem os perigos do mar. A gente pode culpar a parte pública de não ter investido mais ainda nas campanhas preventivas, que também estão fazendo, né? Eu lancei ano passado um projeto de lei sobre o Romerinho, que é a prevenção do afogamento infantil, com um livrinho de capacitação. Vou deixar também aqui de maneira gratuita para você baixar, são historinhas que você conta para crianças de 4 anos, e no final tem a história de uma amiga minha, que é a Geise Streisky, que perdeu o filhinho dela na praia, com 4 aninhos, e depois a última parte é um manual de suporte básico de vida para emergências de afogamento com criança. Então, é muito fácil você, num ambiente tranquilo e seguro, você dizer que estava errado, né? Então,
Eu não estou aqui julgando ninguém, não é essa a minha intenção, muito pelo contrário. A minha intenção é que as pessoas olhem por outras perspectivas o pessoal da emergência e tenham um pouco de empatia, porque a gente, na situação que aquela pessoa estava, provavelmente faria a mesma coisa, ia cair num viés cognitivo como esse. Então, aqui, só para vocês entenderem a, a visão, né? A perspectiva que estava. Olha a diferença. Então, isso aqui é o cara que está no... É muito fácil, né? Eu daqui de cima, tá olhando. E aí, mais fácil eu ainda agora sentado aqui na cadeira, olhando e falando, nossa, como ele errou. Não, muito pelo contrário. Te admiro muito, guerreiro. Não te conheço. E outra, eu fiquei até o cúmulo do absurdo de ouvir pessoas reclamando dos coordenadores de praia, sendo que não conhece a história da galera, daquela equipe ali. Os caras dedicam a vida pelo salvamento aquático. Então, tá aqui o meu respeito por todos os profissionais e até o desenrolar dessa ocorrência aqui. Se você for ver, aqui é tudo muito rápido, né? Aqui a gente consegue ver a vítima. Aqui o guarda-vidas, ele tá longe já, mas ele tá procurando. Aqui ele já não vai conseguir enxergar mais nada. Tá muito distante. Tá muito, muito longe. Às vezes a gente tá fazendo busca em rios, que é muito mais tranquilo. Ou até no mar mesmo, né? Ó, então, ó, ele achou que ele tava com a vítima lá. Porque na cabeça deles, o plano, acho que até o segundo resgatista também estava com a mesma ideia de plano. Só para que vocês entendam aqui, ó, quando esse segundo guarda-vidas chegou aqui, nessa área, o que acontece é que eles conversaram, então muitas pessoas falaram aqui que um foi ajudar o outro, ele não foi ajudar. Ele foi lá porque ele achou que a vítima estava lá. E o outro estava ali porque ele estava querendo ter uma visão melhor, estava distanciando para poder ter uma visão melhor. Isso aqui é até um outro assunto sobre a teoria do caos, né? No Múltiplas Vítimas a gente tem que estudar o caos. Então, aqui é quanto mais você se afastar do sistema que você está observando, melhor vai ser a sua análise. E realmente foi o que ele fez. Então, aqui, pessoal, o que a gente precisa entender? O papel da percepção e da avaliação desse caso. É muito importante destacar o ponto da percepção do observador, que é diferente, e ele que ali está julgando. Então, quem assiste de cima, ele tem uma visão muito mais ampla e clara do que está acontecendo. Quem está na água tem uma visão totalmente bloqueada pelas ondas, dificultando a percepção do ambiente. O momento crucial acontece quando o guarda-vidas recebe a primeira onda na cabeça. Aqui, ó, vamos ver aqui. Até aqui, ó, ele ainda está dentro do plano dele. Mas ó, você percebe que o life belt ele está totalmente fora da vítima. E a vítima já se entregou aqui. Eu queria que essa galera que está jogando puxasse 130 quilos na ponta de um costão. Então aqui ele se desorientou. Ó, olha que ele olha para trás, a vítima está afundada, ó, tá vendo? Ele perdeu a vítima aqui. Ele está olhando, ó. Quando ele virar o rosto dele, ó, virou o rosto. Agora que a vítima apareceu, tá vendo que aqui teve uma onda? Ó, aqui, pra nós já tá difícil de ver. Ó, ele virou, na hora que ele virou, só a pontinha aqui, tem uma onda aqui na frente, é impossível ver, gente. Não dá pra ver. E aí aqui, ó, agora a mensagem que eu tenho pra falar é pra você que tá olhando. Porque existe um outro viés cognitivo chamado o viés do otimismo, onde você acha que é muito fácil fazer. Porque na tua cabeça, você está aqui, você está alimentado, você está sem estresse, você está olhando o celular e na sua cabeça você fala assim, meu Deus, isso aqui é muito fácil, tranquilo. Eu pulo ali daquele costão, no meio daqueles mariscos ali, eu nem me corto, porque eu sou herói. Herói tem o corpo fechado. Cara, nós temos que tomar cuidado nas nossas opiniões e nas nossas decisões. Para poder gravar esse vídeo aqui, eu estou tentando ser o mais polido possível, porque eu sei que em algum momento eu posso falar coisa que vai desagradar alguém. Mas a minha intenção aqui é instruir quanto a comportamentos que pode acontecer na área da emergência. Então, quando o segundo guarda-vidas ele chega, fica claro que os dois estavam fisicamente preparados. E eles têm um ótimo condicionamento físico, porque ele foi, voltou. E como que eles finalizaram essa ocorrência? Eles voltaram até o costão. O segundo guarda-vidas fez ali uns canivetes, encontrou a vítima,
puxou ela do fundo, veio o jet com o sled, colocaram a vítima dentro da prancha e conduziram até a outra praia. Então, aqui está o costão, eles não conseguiram sair aqui. Eles tiveram que dar a volta para ir do outro lado com jet ski. E tiveram dificuldade ainda, porque o cara era pesado. E aí a galera fica aqui de cima julgando o guerreiro ali. Ah, pô, vontade que tem, assim, eu até estava falando com o coordenador de praia, que ele estava querendo ir um dia com um mar desse tamanho aí, para entrar naquela corrente e mostrar uma visão com a GoPro, pra galera saber. Eu falei para ele, vamos junto, cara. A hora que você for fazer, me avisa que vamos junto. Eu acho que essa semana vai subir umas ondinhas aí. Vamos lá fazer isso aí pra galera ter essa visão de dentro. Então, tudo aconteceu numa questão de segundos, foi tudo muito rápido. Então, é diferente quando você tem tempo, né? A operação do Pico Jurapê, ou uma operação que eu atendo lá no pé da serra. Eu tenho tempo para pensar, eu tenho recursos. Ali é tudo muito rápido, o cara tomou onda na cabeça, já mudou toda a perspectiva. Julgar de fora, né? Sentado atrás de uma mesa é muito fácil. É muito fácil você estar atrás de um celular ali julgando. Estar na água, tomando onda e lutando é outra história. Então você está toda hora tomando onda na cabeça e você vai, e aí já começa a ter aquela pressão externa, porque você sente que tem gente olhando, você sente que você fez coisa errada. E isso é igual quando você olha um jogador de futebol. Você olha um jogador de futebol que ele vai lá, ele com um goleiro, por exemplo. Ele vai e toma o primeiro frango. Aí, na cabeça dele, ele já está abalado. O que acontece? Ele vai e toma o segundo. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser substituído. Nesse caso aqui, o jogador de vôlei, ele vai e erra o saque. Beleza. Depois o que eles vão fazer? Vão tentar jogar para que ele acerte algum corte, para que ele melhore a autoestima dele. Não acertou, o que faz? Substitui, porque o cara está com a moral baixa, ele vai ficar com a moral cada vez mais baixa. E esse guerreiro, ele estava trabalhando sobre estresse, prevenção, deu ocorrência, ele entrou sozinho na água, foi na primeira vítima, já foi na segunda, aí foi uma série de coisas que ele tinha planejado e não tinha dado certo. O que aconteceu? O cara ficou com a moral baixa, ainda bem que a equipe é boa. Aí chegou um cara lá, companheiro, já ajudou ele, foi, resgataram a vítima, tiraram. Se for colocar na ponta do lápis, foi um baita de um resgate. Porque quantas pessoas que realmente trabalham, não estou falando especialista de centro de treinamento ou de curso, estou falando especialista que trabalha. Quantas pessoas não cometeram erro durante uma emergência? Quem trabalha todo dia? Com certeza. Com certeza. Não foi ideal o tempo inteiro. Várias coisas saem do teu controle, que você acredita que não vai dar certo e acaba não dando certo. Então a gente precisa ser mais humano nas nossas decisões. E se for para falar, que acrescente algo, que faça com que a atividade ela se desenvolva e ela cresça. Então, quem está num ambiente seguro, ele subestima os riscos, e superestima a sua própria capacidade. Eu quero, assim, que, de novo, vou repetir, eu não estou julgando ninguém, tá? Eu não tô aqui querendo julgar a opinião das outras pessoas. Eu só estou pedindo para que olhem por outra perspectiva. Olhem por uma perspectiva que seja uma perspectiva mais humana sobre aquele profissional. Olhem uma perspectiva mais empática, se colocando naquela situação. Porque é muito fácil a gente cair nesse viés cognitivo do otimismo, subestimando aqueles riscos e superestimando as nossas capacidades. Mas quando a gente está de fato naquele local, as coisas mudam. Então, entendam que existe a possibilidade, se você realmente for um profissional da emergência e se expõe a esse risco, né? Não se você está sempre num ambiente controlado, né? Aí não tem como você se expor a esse risco. Aí você vai julgar mesmo porque você nunca passou por isso. Mas você, que é um profissional que está nessa área, tenha empatia, porque daqui a pouco pode ser você. E você cair num viés cognitivo como esse é muito fácil. A ilusão do controle faz parecer que a situação era simples. Então, a ilusão que nós temos aqui olhando o vídeo parece que era uma situação simples, mas não era. Não, vocês não têm noção quanto é assustador você estar ali na frente de um costão batendo nas ondas. Durante os meus tempos de treinamento, para poder acostumar com essa sensação, eu ia tirar marisco. Então eu ficava tirando marisco, só fui me acostumar com essa situação
quando eu entrei na equipe de mergulho, que daí a gente era específico para buscar os corpos, e aí um bombeiro, que já era um bombeiro mais velho, que é o maestre, sargento maestre, ele me ensinou muita coisa. Me ensinou muita coisa a trabalhar com costão. E aí a gente pegava muito marisco, pescava também, e aí a gente ia às vezes em mar grande assim, com tênis, subia nas pedras, descia das pedras com a onda, para poder ir se familiarizando. Porque até então, antes de trabalhar com maestre, eu me cagava de medo. Eu me cagava de medo de pular do costão. Eu ia, fazia cara de fodão, porque eu tinha que fazer isso, né? Porque eu era o cara que estava dando essa aula. Mas dizer que eu não tinha medo? Tinha. O, hoje também, né? Se for entrar hoje ali, com certeza, se o cara for pensar antes de entrar, o cara vai se encagaçar. O que o cara tem que fazer? O cara tem que traçar a estratégia, olhar o melhor lugar, seguir a técnica e ter plano B. E aí o cara vai. Porque se o cara pensar muito, é loucura. Então, parece ser muito fácil, né? É muito fácil. Até você cair lá. Aí, tá. Agora é que eu tenho uns tópicos aqui, né? Pra poder seguir todo e não falar muita besteira, porque eu sempre falo uma besteira ou outra, né? Mas fazer o quê? Sobre a culpa e responsabilidade. Já falei, né? Já falei um pouco. E realmente, a culpa é quando você age por imprudência, imperícia e negligência. O guarda-vidas ali, ele não agiu de nenhuma dessas maneiras. Então, culpa é quando não é dolo, então ele não teve a intenção de afogar o rapaz, ficou claro. E ele não agiu nem por imprudência, nem imperícia, nem negligência. Não dá para dizer que o que ele fez foi imperícia, porque ele caiu num viés cognitivo, que aí agora eu quero a opinião de vocês. Quantos cursos hoje no Brasil fala sobre viéses cognitivos? Quantos cursos falam sobre padrão de pensamento em emergência? Poucos, né? Agora eu vou ter que fazer um pitch, né? Na pós-graduação a gente fala, mas não que seja por isso, mas é porque a gente tenta trazer uma visão de excelência para a segurança pública. E aqui é um ambiente que a gente consegue. É um ambiente para a gente discutir sobre coisas que poucas pessoas falam, principalmente, né, esse condicionamento emocional, que eu acho que a gente fala muito pouco, a gente podia trabalhar mais sobre esses assuntos. Então, essa possibilidade da gente abordar temas que são parece não ser tão importante, mas quando a gente vê a falha, a gente vê que poderia ter ajustado lá, né? Trazer ferramentas que são utilizadas no mundo inteiro para a emergência, né? Por exemplo, o PDCA, né? Que é o planejamento, fazer, checar e agir. Esse é uma ferramenta que eu trouxe do Design Thinking que eu levei lá para o gerenciamento de acidente de múltiplas vítimas. E isso faz com que a gente traga as ferramentas que são utilizadas e conhecidas no mundo inteiro para a área da emergência. A gente consegue trazer mais profissionalismo. É a mesma coisa aqui. Falar sobre vieses cognitivos. Se o pessoal da emergência não começar a estudar sobre isso, não vai ser o pessoal, não vai ser o cientista lá que vai falar. Por quê? Porque ele vai estar pesquisando sobre comportamento de vendas, que gera lucro para mais pessoas. E aí, por mais que aqui são vidas, né? Mas o mundo funciona dessa maneira. Então, cabe a nós, que tem 2, 3, 4, 5, 20, 30 anos na área, se posicionar e falar sobre o assunto. Então, aqui falando dos culpados, pode me culpar, demorei muito tempo para poder fazer isso aqui que eu estou fazendo. Fiquei muito tempo com medo de o que fulano de tal vai pensar, o que ciclano, eu tenho só 20 anos aqui no bombeiro, não sei tudo ainda, é, se eu falar alguma besteira, o que vão fazer comigo? Então, por medo de posicionar, de escrever, de fazer as coisas, o que eu faço? Eu deixo de influenciar. Se eu deixar de influenciar, eu deixo de orientar as pessoas. Se as pessoas não estão orientadas, o que acontece? Acontece problemas como esse. Então, aqui a gente pode ver toda a questão de cultura prevencionista que nós não temos aqui. A mensagem que eu quero dizer com isso é você que está ouvindo essa mensagem, certamente você é da área do salvamento aquático. Então se posicione, porque você sabe muito mais do que aquele senhor ali que estava se afogando. Provavelmente ele não sabia, não entendia sobre corrente de retorno, não entendia sobre perigos permanentes, e aí cabe a nós trabalhar, né? E trazer isso. Uma coisa que eu quero falar aqui que é muito importante é que muitas vezes nós estamos anos trabalhando numa atividade e a gente tem vergonha
o medo de achar que a gente não sabe o suficiente. Existe um viés cognitivo chamado viés Dunning-Kruger. Eu já falei aqui na internet algumas vezes sobre ele. Dunning-Kruger foram dois pesquisadores que pesquisaram e trouxeram esse viés cognitivo à tona. Ele funciona da seguinte maneira. Logo que você tem o conhecimento sobre uma determinada área, a sua coragem de falar sobre esse assunto ele é grande. Porque você viu um vídeo no YouTube sobre salvamento aquático, você sai falando para sua mãe, para sua irmã, e você acha que você é o especialista em salvamento aquático. E aí você está lá em cima, a sua coragem. Conforme vai passando o tempo, o que acontece? Pensa que aqui é a coragem e aqui é o tempo. Então, conforme vai passando o tempo, eu vou entendendo o tamanho da minha ignorância e eu vou baixando essa coragem. Até chegar a um ponto que eu tenho lá 5 anos estudando sobre o mesmo assunto, ou vivendo aquele assunto, e eu não falo porque eu sei que eu tenho muito a aprender ainda. Tem muitas pessoas que sabem muito mais do que eu. Daí eu não falo. Daí eu perco minha coragem e caio num outro viés cognitivo chamado síndrome do impostor. E aí qual que é o grande problema? A gente acaba não difundindo esse conhecimento. Então, quando eu vou fazer a gestão desse conhecimento, o que eu preciso fazer? Eu preciso estabelecer um limite. Beleza, eu não sei tudo sobre RCP. Não sei. A parte avançada, eu não sei. Não sou médico, nunca estudei sobre isso. Mas eu tenho certeza que recuperação de afogados eu sei. Porque, olha, são 20 e poucos anos estudando sobre esse assunto todo dia, e dando aula todo dia, e pesquisando, e lendo, e vendo artigos. Então, o básico eu sei. Então, o que eu faço? Eu estabeleço um limite. Até aqui eu ensino. Daqui para cá, deixa que outra pessoa ensina. Isso é conseguir vencer esse viés cognitivo. Então, eu queria trazer uma conclusão aqui para todo esse vídeo, né? A intenção desse vídeo não é apontar culpados diretamente. Então, primeiro, é tirar um pouco do peso das costas desse guarda-vidas, porque ele não teve culpa. Ele é um bom profissional. É uma situação que é uma situação complexa, é uma situação difícil. Colocar um pouco da culpa dele nos meus ombros, colocar um pouco da culpa dele na nossa cultura como sociedade, colocar a culpa dele nos especialistas de salvamento aquático, que nós temos muitos especialistas que às vezes faz pouco conteúdo, que deveria fazer mais. Então aqui já vou até agradecer a capitã Gabriela, do Espírito Santo, que ela é uma especialista em salvamento aquático, e ela faz bastante conteúdo de prevenção. Parabenizar o trabalho dela, porque são pessoas assim que faz com que situações como essa diminuam e acabam acontecendo menos. Aproveitar também e parabenizar a Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que incansavelmente trabalha para que situações como essa não aconteçam, e incentivar você que está vendo isso aqui, que é guarda-vidas, e que tem um conteúdo para poder ensinar para as pessoas. Entra na água, vai lá, mostra como que funciona uma corrente de retorno por dentro, faça os vídeos explicando para as pessoas os perigos da corrente de retorno, das águas vivas. Você que é guarda-vidas de rio, mostra lá o que é uma cabeça da água. Faça isso para que as pessoas entendam a importância. Então, trazer um pouco, distribuir um pouco essa energia, tá? De maneira alguma que eu quero ofender alguém. Então, se eu falei qualquer coisa que fosse ofensiva, ou que alguém de alguma maneira se sentiu ofendido, né? Não foi a intenção. O que eu falei negativamente eu estou referindo a mim mesmo, tá? Uma coisa que a gente precisa entender, que por trás de toda farda existe um ser humano. E às vezes as pessoas não entendem, tá? Então, esse ser humano, ele tem problema como todo mundo, ele tem dificuldades como todo mundo, ele tem pensamentos como todo mundo, e ali é um ser humano. Então, estamos suscetíveis a ter comportamentos como qualquer outro ser humano. Então, nesse caso, ele caiu no viés cognitivo. E aonde há seres humanos, então há emoção, há comportamento e há viés cognitivo. Não o julguem, tá? Porque eu já caí nesses mesmos vieses cognitivos. E certamente você, se você está na área da emergência e você é alguém de verdade, você também provavelmente já caiu. E compreender esses viés cognitivos, ele é essencial para tornar a emergência mais profissional e mais segura. Então essa mensagem aqui é para trazer à tona, para evidenciar essa vulnerabilidade psicológica que todo resgatista tem e fazer com que a gente consiga mitigar ela nas ocorrências. E quando nós entendemos como a nossa mente funciona, principalmente em ambientes críticos, ambientes de altíssimo estresse, a gente vai conseguir evoluir como ser humano e vai conseguir evoluir como profissional e tomar decisões mais assertivas. Então, esse mapeamento de como o ser humano age
em estresse elevado, não existe situação mais elevada de estresse do que uma emergência, do que uma situação como aquela ali. Você pode ser um empresário muito bem sucedido, onde a sua decisão vai influenciar milhares de pessoas, mas nada se compara com você tomando uma onda na cabeça na frente de um costão cheio de marisco, com uma vítima de 130 quilos presa em você. Então, nada se compara. Isso ali é sobrevivência. A gente tem que entender como que a mente funciona. Então, esse caso aqui, ele serve de aprendizado para todos nós. E se a gente puder entender como que funciona esses vieses, a gente vai poder salvar mais vidas, melhorar as respostas à emergência e a gente vai conseguir se proteger, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Então, a minha continência para todos os profissionais da área da emergência, principalmente ao pessoal que trabalha lá em São Francisco do Sul. Eu sei o quanto vocês se dedicam, eu sei o quanto vocês são foda mesmo. Desde a época do Sargento Alexandre, vou ter que falar nomes aqui agora, né? Que competiu e até hoje ainda trabalha muito afinco. Hoje o Patrick, que é um dos coordenadores de praia, e toda a equipe, eu sei o quanto se dedicam e eu sei o que é esse canto esquerdo da prainha, o quanto é difícil trabalhar ali. Então, tá aqui a minha sincera contribuição quanto a essa ocorrência, mas quem sou eu na fila do pão para poder falar alguma coisa, né? Eu sei que não tenho direito de falar nada, mas é uma honra trabalhar com vocês e servir com vocês. E espero que esse vídeo aqui tenha ajudado a entender um pouco mais sobre os comportamentos que é feito na nossa mente durante o atendimento a uma ocorrência. Então é muito difícil a gente chegar num atendimento como esse aqui, né? Então é isso aí, o vídeo completo vai estar no YouTube e talvez eu vou fazer algumas partes aí para colocar nas redes sociais, justamente porque a intenção é fazer com que isso aqui propague, né? E comenta aqui o que você achou, se você gostou desse conteúdo, se você quer que eu continue fazendo conteúdo como esse aqui, porque aí isso dá um feedback, né? É importante pra gente, porque a gente tem vários afazeres e separar um tempo para poder fazer isso aqui é importante, desde que seja que as pessoas queiram ouvir, né? Desejo a todos vocês um excelente dia. Tá. Outra coisa antes que eu esqueça. Assim que eu preparar o material para distribuir dos meus 2 livros de RCP, eu vou avisar aqui para baixar ele gratuitamente. E o Romerinho, que é o livro de prevenção ao afogamento infantil, já pode ser baixado gratuitamente também. E a gente vai fazer mais materiais para poder auxiliar na prevenção aí. Beleza? Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Todos tenham um dia maravilhoso, tá?